Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje nós estamos aqui para falar sobre Provérbios 26. Vamos estar aqui estudando, compreendendo um pouquinho mais sobre esses ensinamentos. Eu, Célia. E eu, Paulo Ramos, vamos falar um pouquinho e vamos compreender o que Deus está falando aqui, através de Salomão, o homem mais rico da terra. Vamos lá, Provérbios capítulo 26. O açoite é para o cavalo, e o cabresto para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Aprenda com seus próprios erros, não caia nos mesmos erros. O Deus é um Deus de princípio. Se as responsabilidades é sua, Ele não vai fazer por você. O que é de sua responsabilidade, você que precisa fazer. Nunca responda ao nécio, conforme a sua estultícia, para que não sejas tu também semelhante a ele. Peça sabedoria ao Senhor para responder. Não responda ao insensato com igual insensatez. Se ele está gritando, zombando com você, não entre na dele. Do contrário, você vai se igualar a ele. Seja uma pessoa melhor. Viste um homem que é sábio em sua própria opinião? Mais esperança há no nécio do que nele. O dono da verdade se acha. Ele sempre acha que sabe a verdade. Quando você acha que sabe tudo, você perdeu a humildade. Então lembre-se, nunca sabemos tudo. Sempre temos a aprender. Como uma porta que gira sobre as suas dobradiças, assim é o preguiçoso em sua cama. Levanta-se, pare de dar desculpas. O preguiçoso, ele só dá desculpas. Levante e haja. Esconde o preguiçoso a sua mão no seio. Ele se cansa até de levá-la à sua boca. Tudo é difícil para o preguiçoso, porque ele é preguiçoso. Reage à preguiça, ore, peça a Deus para te libertar dela. Se movimente. Não fique estagnado, deixando a preguiça te pegar. Mais sábio é o preguiçoso em seu próprio conceito, do que 7 homens que lhe deem bons conselhos. Inteligência a seus próprios olhos. O preguiçoso vive no seu próprio mundo, o mundo da improdutividade. Ele sempre diz que é por culpa de N fatores, mas nunca por sua culpa. Como o que enlouquece e solta chamas, sete e morte. Como o que enlouquece e solta chamas, setas e morte. Assim é o homem que engana o seu amigo e diz, eu estava brincando. Seja o seu falar sim, sim, e o seu falar não, não. Não deixe de fazer parte das suas palavras. Se você está falando a verdade ou mentindo, não é bom brincar com o sentimento dos outros. Nunca fique brincando, falando algo como aquele negócio do dia da mentira, de 1º de abril. Que as pessoas contam algo e depois falam, não, é mentirinha, é brincadeira. Nunca faça isso. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Fale a verdade. Sem lenha se apaga o fogo, e onde não há fofoqueiro, cessa a contenda.
Muitas contendas, rixas, se esfriará se você parar de colocar lenha na fogueira. Não alimente as fofocas dos outros. Não fique nesse diz que não diz. Vá pelaquilo que você ouve, mas da pessoa correta, não de terceiros. O que cavar uma cova cairá nela, e o que remover a pedra, está sobre ele mesmo, voltará. Nós vamos colher o que plantamos. O que você está semeando? Discórdia, inveja, rancor, ódio, briga, intriga, separação? Ou você está semeando amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio? O que você tem plantado? Reflita nisso. Olha, esse Provérbios 26, ele fala muito sobre o tolo e o insensato, porque nós já sabemos que temos 3 tipos de pessoas, né? Nós temos o sábio, o tolo, né? E o insensato. O insensato seria o sábio, o tolo e o insensato. E que seria o preguiçoso, porque tolo e insensato é a mesma coisa. E o que eu quero trazer para vocês, assim, porque assim, eu acredito que muitas vezes a gente vive situações que nós também nos colocamos no papel de tolo e de insensato. E nós temos que tomar muito cuidado, porque até isso vem complementar o Provérbios 25, aonde eu conversei com vocês a respeito da fé, que a fé é acreditar muito no nosso desejo e muitas vezes naquilo que nós não vemos. E nós só damos conta da nossa fé quando ela renova, né? Quando você sente a presença dela no teu coração, quando você está muito agoniado, quando você está muito triste, quando você está sob aflição. Então eu pergunto aqui, você já passou por algum momento, né, onde você teve algum conflito familiar, que você perdeu a sua insensatez, aonde você passou a gerir ali um comportamento de um tolo? Nós não somos perfeitos, nós erramos e sempre nós temos que nos deparar e refletir sobre nossas atitudes. Eu falo dessa forma com vocês porque eu também já tive essa experiência. E a gente fazer o estudo, a leitura, é muito fácil. Mas nós só vamos dar prova da nossa fé quando realmente nós estamos vivenciando um momento difícil, onde nós não encontramos pessoas para nos abraçar, para nos dar uma palavra amiga. E nós, naquele momento, às vezes, nos vitimizando. Nós nos vitimizamos, porque às vezes a gente quer se sentir acolhida e a gente se sente tão só. E é nesse momento que eu peço para que você busque, né, se você não está vivendo um momento de insensatez ou de tolice. Porque quando a gente está em desequilíbrio totalmente, é muito difícil a gente encontrar a fé. Quando eu falo da fé, é porque quando nós estamos frente, né, a um tolo, num conflito, nós nos igualamos a ele. Porque às vezes nós não medimos as nossas palavras e os nossos repertórios. Ofendemos, magoamos e até mesmo muitas vezes sentimos vontade de morrer, sentimos vontade de fugir, sentimos vontade de sair daquele contexto e ainda falamos para Deus: Senhor, eu não aguento mais isso. Por quê? Muitas vezes nós estamos diante de um tolo que ele repete seus erros e nós nos sentimos agoniados, na aflição, porque não temos repertório para acordar
aquela pessoa. E os conflitos vão existir sempre no contexto familiar. Gente, tem pessoas que vão para a igreja estudar, sabe, né, dos princípios cristãos e não pratica na sua vida, não pratica na sua casa, né? E para de olhar para o seu contexto da vida, no que ele tem, para ele se comparar, né? Fechar os seus olhos. Hoje eu peço para você, meus queridos, que vocês fechem seus olhos e eu sei que você está vivendo um momento de aflição na sua casa, de agonia, de tristeza, porque muitas vezes você não consegue mudar o coração da pessoa que está ao seu lado. E é nesse momento que você tem que buscar a fé, o seu equilíbrio, para que você não seja um insensato. Tenha perseverança que você vai vencer aquilo às vezes que você não tem um repertório correto. Quando eu falo dessa vontade de morrer, né, de fugir, de não aguentar mais, é porque nós já estamos nos igualando a esse insensato. Então, nesse versículo 4 aqui, a gente encontra assim: não responda ao tolo segundo a sua estultícia, que seria a sua tolice ou a sua insensatez, para que também não se faça semelhantes a eles. Então, no momento de conflito, nós nos comportamos insensatos, né? É fácil, às vezes, a gente apontar, julgar o erro do outro, mas nós nunca devemos culpar e julgar. Porque se Deus perdoou o pecado, quem somos nós, né? Então, vamos refletir sobre os nossos comportamentos, porque o tolo, ele vai repetir as suas tolices, mas ele vai colher o resultado da sua tolice, que seria o afronto e a vergonha. Então nós temos que parar, ter misericórdia e às vezes compaixão, porque às vezes algumas pessoas não têm um grau de entendimento e não refletem na sua própria tolice e se acha que tem muita sabedoria, muito conhecimento, mas não para observar o seu próprio eu, a sua própria identidade, os seus propósitos e, como eu disse, comparar a sua vida na sua casa. Porque vocês, meus queridos, eu tenho certeza que se vocês olharem para dentro do seu lar, vocês vão ver que vocês estão empregados, que vocês têm um excelente cônjuge na vida de vocês, que você tem uma casa maravilhosa, que se você for olhar na sua conta bancária, por mais que você esteja lá no especial, mas que você é forte, você tem 2 braços, 2 pernas, você respira e que você pode sair e se fazer útil na vida. Você não é um procrastinador, você não é um preguiçoso, você não é um tolo e não adianta terciarizar as suas tolices em cima dos outros. Olhe para você. Então veja o quanto você tem, quanto Deus tem dado. E será que a sua fé não está tão pequena de acreditar em tudo isso que você já tem? Será que você não tem a fé de enxergar o quanto você já conquistou em ter uma família linda, uma esposa, um esposo a teu lado caminhando? Será que isso já não é suficiente para você se sentir extremamente feliz? Outro versículo aqui que me marcou também é o versículo 11. Como o cão toma o seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Então, aqui a gente observa, né, que o tolo ele vai repetir sim a sua tolice e ele vai colher, né, o seu resultado, que seria o afronto e a vergonha. Depois aqui tem o 20, que ele diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante cessará a contenda. Muitas vezes nós não encontramos resposta para dar ao tolo e caímos na tolice, né, de reclamar da vida e de murmurar, entrar em desespero, falando: eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não quero mais estar aqui, eu quero fugir. Mas é um momento que nós devemos parar para aprender e nos corrigir.
Porque se a sua fé existe, você se abrace muito forte, porque ninguém vai te abraçar nesse momento. Você vai se sentir sozinha. Quando você se abraçar, quando você der um abraço em você, você vai sentir a luz de Deus no seu coração, porque Deus não está fora. Tem gente que procura a vida toda ir para a igreja, buscar a palavra e se corrigir, sendo que Deus está dentro de você. Então Deus está em você. E é nesse momento que você tem que se sentir que você é filho. E que esse abraço que você está dando em você, você vai sentir o consolo, o amparo de Deus. E como é bom sentir esse amparo de Deus que está dentro de nós. Deus não está perto nem longe de nós. Deus está dentro de nós. E quando nós sentimos essa luz, gente, é maravilhoso. É um sinal que você venceu mais uma fase da sua vida. Aonde você tem que acreditar em você. Aonde você tem que conhecer todas as suas fraquezas para que você se torne forte. Perdoar, vamos perdoar sempre, porque Deus nos perdoa. Mas lembre-se que o tolo, ele tem que dar conta das suas tolices. Que ele vai ter vergonha e que ele vai ter afrontos. Então, eu peço para que você tenha paciência, porque a sua vida é maravilhosa. Você sabe da sua identidade, você sabe do seu propósito, das coisas que você tem que cuidar da sua vida. Então, não deposite, tá, a sua vida na mão de outra pessoa. Não terciarize a sua vida dizendo que você é triste, que você tem vontade de morrer, que você tem vontade de sumir por causa de uma pessoa que de repente está te fazendo infeliz. Seja forte, corajoso, que você vai vencer mais uma etapa da sua vida e você vai se sentir muito feliz. Porque é nesse momento que nós sentimos de fato que nós estamos agradando a Deus e descobrindo a graça que Ele encobriu. Olha só o que diz aqui, Provérbios 26, versículo 28. A falsa língua atormenta o que elas odeiam, e a boca aduladora opera a ruína. Os mentirosos odeiam suas vítimas, como os ladrões odeiam suas vítimas. E somente em Cristo Jesus pode essa lei ser quebrada. Os feridos perdoam, mas os que o feriu nunca perdoam. Veja como é, né? Lembre-se dos 3 C. Curta, comente e compartilhe. Nos ajude a divulgar essa palavra a outras pessoas. Tem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra amiga, de ouvir algo diferente. Então lembre-se, curta, comente, compartilhe. Mostre a sua generosidade de enviar essa mensagem para outras pessoas. E lembre-se, você é filho amado de Deus. Deus te abençoe. Ame e perdoe sempre. Ame e perdoe sempre, mas seja luz na vida das pessoas.